Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 17 de julho, são 10h30 da noite e hoje nós vamos tratar de algumas matérias que apareceram no final de semana. Meu nome é Ricardo Demarque, eu sou um especialista em geopolítica e vou ter o prazer de mostrar aqui na tela algumas matérias que saíram nos jornais internacionais. Na madrugada de Brasília, de domingo para segunda-feira, ou seja, ontem à noite, hoje de madrugada, saíram os primeiros relatos de que havia havido uma explosão na ponte de Kherson, que liga a Rússia, a parte oeste da Rússia, à ilha da Crimeia. A Crimeia é uma ilha no Mar Negro, considerada provavelmente uma das maiores preciosidades do ponto de vista geoestratégico, geopolítico. Quem controla a Crimeia é como se fosse um porta-aviões que não dá para naufragar. Ela controla todo o acesso da costa norte do Mar Negro. E é de muita importância para os russos porque eles têm uma base naval lá desde 1770 e os ucranianos também, porque ele é o porto de entrada para a cidade de Odessa. Odessa é uma cidade imperial russa, mas ainda hoje está sob controle da Ucrânia. E pela Crimeia passam todos os navios que depois vão atracar em Odessa e no Mar de Azov, que fica do outro lado da Crimeia. É muito importante. E os ucranianos vêm, desde o início das hostilidades, eles vêm dizendo que eles só vão aceitar uma trégua quando eles recuperarem todo o território deles, e não só o leste da Ucrânia, como também a Crimeia, que os russos tomaram e, por um referendo em 2014, anexaram a Rússia. Isso é um ponto que não tem solução. Os russos não vão ceder e os ucranianos não querem ceder e não se sabe o que vai acontecer. Mas, de madrugada hoje, muito provavelmente os ucranianos conseguiram destruir dois pilares dessa ponte. É muito cedo para chegar a qualquer conclusão a respeito do que exatamente aconteceu, mas os russos, os canais russos no Telegram sugerem que foi um drone submarino inglês, acho que é Remus 600, que parece que tem um alto alcance, uma autonomia muito alta e é controlado por um laptop, e ele é submarino. E ele estava com uma carga extra de explosíveis e ele conseguiu atingir dois pilares, aqueles pilares que suportam as rodovias. Aqui a gente pode ver, exatamente aqui, que tem uma imagem, uma foto da avaria, né? Não estou conseguindo mostrar aqui, mas eu não sei se vocês conseguem ver, mas está aqui essa foto. A ponte de Kherson, Kerch, né? Ela não só transporta carros, ela tem a parte rodoviária, como ela tem uma ferrovia. A ferrovia não foi afetada. A ferrovia é aquela que realmente transporta mais equipamentos e munições e armamentos e é mais usado para logística de guerra russa. E ela não foi afetada. Mas é um golpe e o presidente russo, Vladimir Putin, fez uma reunião com o Conselho de Segurança do Estado russo para estudar eu não imagino algum tipo de retaliação, obviamente vai acontecer. Qual? Não sei. Mas uma outra notícia que também saiu hoje é que os russos definitivamente decidiram cancelar o acordo, o corredor de transporte de grãos que estava em funcionamento, um corredor que permitia que a Ucrânia exportasse ou escoasse os seus grãos pelo Mar Negro, atravessando para o Mediterrâneo. E os russos terminaram esse acordo porque eles alegam que a parte deles
Eles cumpriram, mas o Ocidente tinha que ter liberado o transporte, a embarcação de navios russos, e esses não foram, não seguiram. Por não conseguir seguro ou por vários problemas, eles não conseguiram despachar os seus próprios navios. O primeiro-ministro russo Medvedev falou que assim que liberarem os navios e as embarcações russas para seguir aos seus destinos com a carga russa, pesticidas, fertilizantes e outras commodities, amônia, nitrato de amônia e tantos outros produtos que os russos produzem, alguns dos quais o Brasil compra. Assim que conseguirem liberar esses navios russos, os russos voltam a aderir e a permitir que se crie esse corredor de transporte para a Ucrânia escoar a sua produção de grãos. Eles também, outra coisa que eles alegam, os russos, é que é uma ficção dizer que esses grãos vão para o terceiro mundo, para o Global South e tudo mais. Eles vão muito mais para a Espanha, que usa esses grãos para engordar os seus porcos e para produzir o seu famoso presunto pata negra. Não tanto para alimentar os pobres do terceiro e quarto mundo. Bem, aqui a gente tem outras matérias, tem o Wall Street Journal saiu com uma matéria dizendo que os europeus estão se tornando mais pobres, estão empobrecendo. Eles não dizem que é exclusivamente por causa do custo da energia, mas tem uma matéria também na Political Europe, aqui, que fala da desindustrialização da Alemanha, que por causa do custo mais alto da energia, muitas das maiores empresas alemãs estão decidindo montar fábricas em outros países. E nós temos essa matéria aqui na Associated Press que fala que a Rússia congelou esse acordo permitindo à Ucrânia o escoamento do seu grão. E temos também o South China Morning Post, que é um jornal focado na China, mas eu não acho que ele é chinês. Ele é publicado no Ocidente, mas ele trata de assuntos chineses, por isso o nome, que fala que a economia chinesa cresceu por 6,3%, que seria um número maravilhoso para o Brasil ou para qualquer outra potência europeia, ou mesmo os Estados Unidos. Mas os críticos dizem que uma boa parte desse 6,3% é em serviços. A exportação chinesa de produtos caiu um pouco. O seu superávit caiu. Tem uma matéria na All Monitor, que é um jornal online que trata de assuntos do Golfo, no Oriente Médio, que diz que os Estados Unidos e o Ocidente estão tentando aumentar a pressão no Irã para que eles não cooperem com a Rússia, fornecendo drones e outros produtos para os russos na sua guerra contra a Ucrânia. A verdade é que essa matéria aqui fala que, eu vou ler em inglês, US and West turn up the heat, ou seja, pressionam, mas pressionam como? Eles não têm mais praticamente como pressionar o Irã a quase nada. Todas as sanções que eles poderiam ter colocado no Irã ao longo desses últimos 10 anos eles já colocaram. O que resta é a tal da snapback, as sanções snapbacks no Conselho de Segurança. Só isso. Que se fosse determinado que o Irã tivesse faltado compliance com o acordo nuclear que eles assinaram em 2015, que o Ocidente retornaria com todas as sanções e que Rússia e China não poderiam fazer nada a respeito. Esse é um mecanismo que foi elaborado e aprovado no Conselho de Segurança, mas essas sanções nunca retornaram porque os países europeus não podem, não querem. É a única coisa que resta, que impede o Irã de processar o urânio a 90%, enriquecer o urânio a 90%, que é a taxa necessária para desenvolver um artefato nuclear, uma bomba nuclear. Então, os europeus só têm mais uma praticamente cartada. É a única. Não tem mais, digamos assim, como pressionar o Irã nada praticamente. E
o noticiário, algumas outras matérias falando de que realmente não há mais muito o que fazer. Eu li umas matérias dizendo que os americanos agora eles estão tentando frear um pouco o ímpeto europeu, que está mais focado em derrotar a Rússia. Não era assim no início. No início, só os países do leste europeu, Polônia, Lituânia, Letônia, que realmente queriam militarizar o conflito, trazer a OTAN para dentro da Ucrânia, ou a Ucrânia para dentro da OTAN e, de qualquer forma, dessa forma, lutar formalmente como uma unidade. Mas agora os americanos estão com o pé atrás, não querem isso. E aqui tem uns editoriais aqui e uma matéria aqui no New York Times de hoje que fala que realmente as minas estão prejudicando muito a contraofensiva ucraniana. Os russos construíram uns cinturões e colocaram muitas minas para impedir o avanço, a ofensiva ucraniana contra a Rússia, e parece que isso teve um efeito. Outra matéria na revista Foreign Policy, aqui já é sobre a China, falando que os cientistas chineses estão indo embora dos Estados Unidos, não se sentem bem-vindos e muitas vezes são estigmatizados, são perseguidos e muitos analistas dizem que isso é um tiro no pé, porque, queira ou não queira, a China hoje é uma potência no desenvolvimento. Os cientistas, os engenheiros que os chineses têm são muitos. Muitos estudam ou trabalham ou pesquisam em países do Ocidente. Sem o pesquisador chinês, os americanos, os Estados Unidos, Europa eu não sei, mas os americanos perderiam muito da sua massa cinzenta, dos seus melhores cientistas. E a matéria mais interessante que saiu esses dias foi essa aqui, An Act of War, no New York Times, explicando a política americana de impedir a exportação dos chips e os equipamentos mais avançados para a China. E nessa reportagem aqui está bem claro que o objetivo é esse mesmo, é manter, não é mais, antigamente eles diziam, a gente não pode exportar os melhores chips para a China e os melhores equipamentos, porque os chineses vão usar essa tecnologia e esses produtos para desenvolver armas mais modernas, mais eficazes, para derrotar o Ocidente. Nessa reportagem está claro de que o objetivo é impedir a ascensão econômica chinesa. É um ultimátum que os Estados Unidos está dando à China. Olha, desistam da primazia tecnológica, porque a gente não vai permitir que vocês obtenham essa primazia tecnológica. Essa matéria ela admite isso, e é no New York Times que foi publicada. Não é um jornalzinho, ou não é um jornal, um blog assim, não muito lido, uma teoria conspiratória, nada disso. É no New York Times que saiu essa matéria. E aqui você pode ver, chips are the lifeblood of the modern economy and the brains of every electronic device and system. Os Estados Unidos, com seus controles de exportações emitidos no dia 7 de outubro, anunciou, estou lendo aqui e traduzindo em português, a sua intenção de praticamente destruir a habilidade chinesa para produzir ou mesmo comprar os chips mais avançados possíveis. Está aqui, está na matéria, no New York Times, o jornal que o próprio governo americano, quando ele quer emitir uma informação ou que uma informação seja disseminada, ele usa ou o New York Times ou o Washington Post
E na Europa, o veículo que eles utilizam é o Financial Times. Bem, vamos ver o que amanhã nos traz. Tchau. Boa noite.